Hallo, hallo, heute will ich mit euch zu sagen zu teilen, wie habe ich Deutsch gelernt. Los geht's? Gente do céu, tô nervosa pra gravar esse vídeo, menina, porque hoje eu vou te contar a história de como que eu aprendi alemão, como que foi a minha jornada, como que eu tô agora, né, gente, que eu não tô lá essas coisas, porque eu não tô treinando, não tô estudando, mas eu tenho certeza que isso que eu vou te contar vai servir pra te inspirar, pra te encorajar e pra você perceber também os erros que eu cometi, você não cometer e fazer melhor pra você, de fato, alavancar o seu aprendizado. Então, vamos embora, gente? Ai, meu Deus do céu. Bom, pra começar, pra contextualizar, você precisa entender que eu não amanheci um dia falando assim, então, quero aprender alemão. Não foi assim que a história aconteceu, tá? Muito pelo contrário. Eu aprendi alemão porque eu precisava de alemão se eu quisesse realizar um sonho meu. E aí, a gente entra na questão do meu intercâmbio. Eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, viajar, enfim, conhecer novos lugares. E em 2021... eu tava vivendo uma fase da minha vida que eu falei, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu não sei, ir pra um lugar novo, preciso sair daqui, entendeu? Eu já tava com 26 anos, eu tava assim, com aquele impulso, tipo, gente, não aguento mais morar com os meus pais. Eu amo os meus pais, mas eu preciso dar um rumo na minha vida. E aí, eu pensei ainda em fazer o au pair pros Estados Unidos, mas estava muito em cima da hora, eu só ia perder dinheiro. Falei, beleza, não tem problema, vou pra onde? Pra Europa, gente. A Europa apareceu na minha vida como um grande presente. E aí, na época, eu decidi que eu ia pra Alemanha, né? Pesquisando muito no YouTube, apareceram várias pessoas, enfim, muita gente falando da Alemanha, muitos brasileiros moram na Alemanha e aquilo assim me deu, sabe, um sentimento de ok, não vou estar sozinha? E aí, beleza. Fui entender como é que funcionava o processo, o que eu precisava pra embarcar como au pair pra lá. E, obviamente, né, caiu minha ficha que eu ia precisar de alemão, minha filha. Alemão A1, que era o nível básico. Não só precisava desse nível 1, como eu precisava fazer uma prova pra comprovar que eu sabia, né, de fato, o nível de alemão A1. Eu falei, beleza. Fui lá, entendi essa prova, apliquei pra prova, passei pra prova, né, estudei bastante. Inclusive, eu vou deixar aqui linkado caso você vá fazer essa prova que se chama Certificado do Goethe Institut, caso você queira fazer o au pair, ou pra outra coisa. Vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu conto como que eu estudei pra prova e também depois a minha experiência de prova, que pode te ajudar também. E aí, beleza, né? Ali começava a minha jornada com o alemão. Mas o que muita gente não sabe, vocês aqui no YouTube, acho que eu nem cheguei a contar isso aqui em um outro vídeo, não me lembro. Mas é que o meu irmão, ele também é apaixonado por idiomas. E antes de tudo isso acontecer, ele já estudava alemão. Eu me lembro que de vez em quando em casa ele falava com a gente, eu falava, Leonardo, me deixa, sai daqui que eu não quero aprender isso, entendeu? Eu tô bem aqui com meu português, com meu inglês, eu tô feliz, sai daqui que eu não entendo essa língua. Coitado, gente, já pedi desculpa pra ele, desculpa de novo, Léo. Mas enfim, ele me encheu meu saco com esse idioma e um belo dia, né, eu percebi que eu precisava do bendito do alemão. E aí foi muito engraçado, porque ele falou assim, e aí, Andres, agora vai querer estudar? Então, comecei o meu paranauê de estudar alemão, de começar a minha jornada pra poder aplicar pra essa prova. Gente, eu estudava muito. Na época, eu trabalhava pra mim, então assim, eu não tinha nenhum outro compromisso com sair de casa nem nada disso, então eu tinha bastante tempo pra estudar, estudava pra caramba. E com 2 meses estudando aí, 2 meses e meio, passei na prova, beleza. Fui viver a minha vida. Você tá achando que eu fui parar na Alemanha? Não fui, entendeu? O plano A foi cancelado, porque naquela época, enfim, consulado fechado, maior rolê. E eu parti pro meu plano B, que era ir pra Áustria. O que eu amei, porque eu sou... geralmente, eu sou uma pessoinha que rema contra a maré, eu não gosto de fazer o que tá todo mundo fazendo. Casou muito perfeito, porque eu não via muitas pessoas indo pra Áustria. Eu falei, gente, eu vou adorar. Vamos embora, vou na fé de Deus e vai dar tudo certo. E fui pra Áustria, gente. Quando eu cheguei lá, eu cuidava de 3 crianças e morava, né, com essa família austríaca, todos eles nativos. As crianças sabiam 1, 2 palavrinhas de inglês, mas a comunicação com elas era totalmente alemã. E eu fui muito nessa iniciativa de que eu ia me dedicar bastante no meu curso de alemão que eu ia fazer. Eu ia me esforçar, que eu ia me expor ao idioma, até porque eu não tinha muita opção, né? As minhas crianças não falavam inglês, então isso me ajudou demais. E aí, como que era a minha comunicação com as crianças no começo? Eu utilizava muito o Google Tradutor, então eu às vezes botava para as crianças falar no tradutor, traduzia para mim. E eu ia falando, tá? Eu nunca, assim... eu acho que como em qualquer coisa na nossa vida que a gente olha pra trás, eu olho e penso assim, poxa, eu poderia ter feito melhor, poderia. Mas eu acho que eu me saí muito bem e eu não dei muito mole, assim,
Sabe, eu me dediquei, eu me esforcei, eu me coloquei à prova. Mais uma vez, como eu disse, não tinha muita opção porque era a língua que as crianças falavam. Então, fui falando ali, fui me virando. Só que, como que a ficha do alemão foi caindo dentro de mim, né? O que acontece? Quando eu ia pra rua, que eu ia viver minha vida fora do ambiente ali da casa, e aí eu ia num mercado, e aí eu começava a falar alemão com as pessoas não entendiam direito o que eu tava falando, e aí eu já mudava automaticamente pro inglês. Às vezes, meus amigos me corrigiam e eu ficava me sentindo tipo... Quem é você pra me corrigir, entendeu? E, inclusive, eu falo dentro do Portal Poliglota, que é um treinamento onde eu mostro pra vocês mais de 25 ferramentas pra aprender idiomas e também os meus métodos pra você acelerar o seu aprendizado, destravar a sua cabeça. Eu falo que um dos elementos secretos é a humildade, gente. Não adianta você querer aprender um novo idioma e você não ser humilde pra que te corrijam, pra que te falem, olha, faz dessa forma, porque isso que você tá fazendo não tá correto. A gente precisa de mais de humildade pra aprender um novo idioma, porque eu acho que é um momento da vida da gente, toda a sua expertise, sabe? Todo o seu intelecto, aquela coisa toda que você tem em português, não existe em alemão. Simples assim, você tá começando do zero, você é uma criança, então precisa de humildade, beleza. Meu ego, né, foi sendo quebrado ali durante a minha jornada e eu percebi que eu tava trocando muito, assim, do alemão pro inglês, tanto com os pais, tanto ali quando eu ia numa loja específica, não me entendiam. E um belo dia, eu não sei exatamente a partir de que mês que a chave virou, mas um belo dia eu falei assim, Andresa, chega, né? Chega de brincar, porque assim, quando que você vai morar na Áustria de novo, tendo a oportunidade de aprender esse idioma? Talvez nunca mais. A realidade é essa, porque assim, eu quero ir pra Áustria de novo, gente, mas quem me garante que eu vou pra lá pra morar? Eu nem tenho plano de morar na Áustria, né? Você bem, nunca sabe. Mas eu digo assim, aquela chance era uma chance única que eu tava tendo na minha vida, então eu tinha que aproveitar ela com todas as forças que fossem possíveis. E aí eu me lembro que nesse dia eu falei assim comigo mesma, ok, parou a brincadeira, vamos acordar pra vida, eu vou colocar o meu alemão pra jogo. Se eu tô falando certo, se eu tô falando errado, eu vou deixar o povo me corrigir, eu vou me embora, eu vou falar. E foi a partir desse momento que o meu alemão começou a alavancar. Tanto com as crianças começaram a me elogiar, que eu tava falando melhor, que eu tava perdendo a vergonha. Os meus amigos também. Óbvio, gente, não vou mentir com vocês. Quando eu tava com os meus amigos, a gente não falava em alemão, né? A gente falava em inglês. Mas no momento que eu desenrolava ali um alemão, eles falavam, nossa, Andressa, parabéns, tá avançando e tal. E na minha vida mesmo, assim, pra resolver as coisas, às vezes ligar pra um médico, marcar uma consulta, eu já conseguia resolver em alemão. Por quê? Porque eu parei de ficar fugindo quando eu não sabia das coisas. Então, o que eu quero falar pra você? Você tá aprendendo um novo idioma, seja, enfim, inglês, alemão ou o idioma que for, você precisa parar de fugir dos seus erros e aprender com eles, literalmente. Gente, isso é tão óbvio, mas isso é tão o que faz a parada acontecer, que é tipo assim, você tá indo numa loja específica e você não sabe falar tal palavra. Você vai usar português? Você vai usar inglês? Não, você vai aprender a palavra que você não sabe. E foi isso que eu comecei a fazer. Meses depois, eu me lembro que era por volta ali do 6º, 7º mês do meu intercâmbio, a minha vida já era outra. Eu não era fluente, né? Eu já tava fazendo, inclusive, o meu 2º curso. E eu tava bem. Eu me sentia bem. Era uma sensação muito louca. E eu comecei a não só me sentir bem no idioma, apesar de muito complicado, que o alemão é sim complicado, gente. Não vou mentir pra você, tá? Não vou. Principalmente o R deles, enfim. Pra gente que é brasileiro, esse R é muito difícil de vir. Então, a gente precisa dar tempo pra gente pra que isso aconteça. E vai melhorar, você vai avançar, você vai ter um sotaque melhor, você vai conseguir pronunciar melhor, mas você precisa de tempo. Belo dia, eu fui fazer uma viagem e eu nunca vou esquecer dessa viagem, porque assim, eu acordei, acho que era cedo, e eu peguei minha mala, peguei minhas coisas e fui de ônibus, peguei um ônibus, e nesse ônibus uma senhora sentou do meu lado e começou a bater papo comigo. Nossa, você tá indo viajar? Que legal! Aí eu falei, eu tô fugindo do frio, né? Tô indo um pouquinho pra praia, que não sei o quê. E ela começou a conversar comigo e foi muito legal. No final, ela perguntou quanto tempo eu tava ali na Áustria. Eu falei, acho que era 6 ou 7 meses, uma coisa assim. E ela, nossa, meus parabéns, você tá falando muito bem, você já consegue se comunicar, já consegue entender. Gente, aquilo ali fez o meu dia de uma forma que vocês não estão entendendo. Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz porque eu sabia também o quanto que eu tinha me dedicado lá atrás, no começo, quando eu tinha decidido embarcar como au pair. Sabia o quanto que eu tinha me dedicado no meu curso, estudando também em casa.
E assim, eu tava fazendo tudo o melhor que eu podia, sabe, naquele momento. E ter o reconhecimento de um nativo, pra mim, foi muito importante. Então, eu volto a trazer esse pensamento pra vocês de que mais importante do que você ser fluente na sua cabeça, porque a gente tem uma coisa que eu não gosto muito. A gente pensa que fluência é perfeição, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Fluência em um idioma é você ser capaz de se comunicar com as pessoas, de você falar de vários tópicos. Hoje, por exemplo, eu não me considero fluente em alemão, eu me considero fluente em inglês porque eu consigo falar de qualquer tópico. Mas em alemão, eu fiz o meu curso, no caso eu fiz um curso de A2 lá na Áustria, e fiz um outro curso de B1. O de B1 foi bem difícil, gente. Meu Deus, porque era muita coisa. Hoje eu me considero... Eu acho que eu regredi um pouco, gente. Não vou mentir pra vocês. Porque depois que eu voltei, né? No caso, depois que eu terminei o meu intercâmbio, enfim, voltei pro Brasil também, eu não fico falando alemão. Às vezes eu escuto música em alemão porque eu gosto bastante. Inclusive, vou indicar pra vocês um cantor que eu adoro, que era o que as minhas crianças amavam, que é o Mark Foster. Gente, as músicas dele são maravilhosas. Então, vou deixar também aqui o nome dele passando. Vai lá no Spotify e coloca que vocês vão gostar dele. Eu sinto que eu regredi, então talvez agora eu esteja num A2, assim, sabe? Porque tem muita coisa que eu não me lembro. E agora, também, nesse momento, eu tô estudando armênio, então eu fico como uma louca, entendeu? A palavra é essa, eu fico como uma louca misturando alemão, armênio, inglês, um babado, minha filha, que só Deus. Então essa é a minha história com o alemão. Foi, assim, um período da minha vida muito legal, muito desafiador. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês, gente, mas assim, eu sou um tipo de estudante que eu me cobro. Não diria um tipo de estudante, eu diria um tipo de pessoa. Eu sou meio perfeccionista. Então, quando eu cheguei na Áustria, eu tinha muitas expectativas de que eu ia aprender, assim, muito rápido. E também não é assim que acontece. Existem pessoas que aprendem mais rápido, outras que aprendem mais devagar. Quando eu saí do Brasil, eu tinha o meu certificado de A1. Então, eu não... né, tecnicamente não fazia sentido eu fazer curso de A1 lá. Seria até estranho comprovar ali pro órgão de trabalho que eu ia fazer curso de A1, sendo que eu já tinha certificado de A1. Então, eu fui direto pro A2. E, gente, a professora, ela só falava em alemão. Tá? Tinha inglês pra nada, era alemão ali 24 horas, era um curso semi-intensivo, acho que era 4 horas por dia. E nas primeiras semanas de curso, eu entrei em leve colapso. Eu chorei, minha filha, não foi uma, não foi duas, foram algumas vezes. E eu conversei com a minha host, eu falei, olha, como que eu vou fazer isso? Essa língua é muito difícil. Essa língua é muito difícil. Então, quando vocês vêm pra mim, enfim, as meninas que estão estudando alemão, estão se preparando pra ir como au pair, eu falo, eu entendo você. Tá? Eu entendo você do fundo do meu coração porque eu já passei por isso. Só que quando eu olho pra trás, eu vejo tudo que eu avancei, tudo que eu aprendi, as conversas que eu tive, enfim, as coisas que eu consegui fazer, amor. Se eu fiz, tu faz, entendeu? Porque qual é a diferença entre nós? Nenhuma. Se tu tá aqui nesse vídeo, até porque tu quer aprender alemão, né? Quer saber como é que foi minha história. Então, se eu conseguir, você consegue também. Então, a gente tem que encarar as nossas dificuldades de frente e se permitir errar. Eu acho que esse é um dos processos mais bonitos quando se trata de idioma. E, assim, eu gosto muito de aprender idioma e me desafia muito porque eu preciso me permitir errar, porque eu sei que é errando que eu vou aprender, literalmente, gente. Se eu errar a pronúncia agora, eu vou aprender a pronúncia certa. E assim vai, assim a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo até que, de fato, a gente atinja um nível de fluência, a gente consiga não ser perfeita ou perfeito, mas conversar sobre vários temas naquela língua. Eu espero muito que você tenha gostado de saber um pouco da minha história com o alemão. Incrível que pareça, eu tenho, assim, um apego emocional com essa língua. Eu espero um dia passar um período, sei lá, um mês, não sei, mas ou na Áustria ou ali na Alemanha para eu poder falar de novo, pra eu poder treinar, porque a língua, ela marca uma fase muito bonita da minha vida, uma fase onde eu cresci muito, uma fase, né, onde eu me vi vencer muitos desafios. Eu fico até emocionada, gente, o negócio era pra falar sobre o idioma, eu aqui querendo chorar, mas é porque eu olho pra trás, eu vejo assim, caramba, tudo que eu vivi naquele ano, graças ao idioma alemão, graças ao inglês também, eram coisas que antes eram impossíveis, estavam só assim, nos meus sonhos que eu ainda nem tinha sonhado. Então eu sou muito grata ao alemão e eu quero terminar dizendo pra você que, se você quer começar a estudar alemão, comece, dê o primeiro passo, se permita. Se você tá indo, seja como au pair, para um intercâmbio de línguas na Alemanha ou na Áustria, se joga, permita errar, fale com as pessoas, não tenha vergonha, não tenha medo de parecer bobo. Você vai ser bobo, e tá tudo bem, porque às vezes quando a pessoa vem pro Brasil, gente, que eles falam errado, a gente não acha bonitinho, a gente não acha engraçado, a gente não ri. Então vamos aprender a rir com os nossos erros também e deixar de ser às vezes tão carrasco com a gente, tá? É isso, um beijo gigante no seu coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou
gostou, já sabe o que fazer, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Me conta, por que você quer aprender alemão, né? Como que tá sendo essa jornada? Qual a parte mais fácil ou mais difícil pra você? Eu vou adorar saber, tá? A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo gigante no teu coração. Até o próximo. Tchau!